de que forma que eu consigo trabalhar fazer esse posicionamento e de que forma que eu tenho que desenvolver o raciocínio. Vamos lá. Primeiro passo, trate o seu livro como um produto. O seu livro, ele, se você, a menos que você, até se você, né, vamos melhorar essa frase, até se você estiver produzindo o seu livro para que ele seja distribuído gratuitamente, para que a pessoa tenha interesse de receber e de ler aquele livro, você tem que fazer a venda do seu livro. E você só vai entender que isso ali é um produto se você entender que ele deixa de ser um sonho para se tornar realmente um produto palpável, né? E a primeira coisa que você tem que ter é uma mentalidade empreendedora dentro da literatura. Você tem que entender, tem que ser muito claro para você quem vai tirar o cartão do bolso para pagar para ler o seu livro. Quem vai investir o seu maior ativo que a gente acabou de falar, o maior ativo que é o tempo, para baixar aquele livro dentro do Kindle ilimitado, para ler ele de graça que seja. Se você estiver escrevendo para todo mundo, gente, você não está escrevendo para absolutamente ninguém. Porque nem Jesus agradou a todos, como é que você, escritor, vai conseguir agradar? Então, você vai escrever, sim, para um público específico. Se você está escrevendo para um público infantil, escrevendo livros infantis, você tem que escrever pensando que ele tem que ser, sim, agradável para as crianças, mas que tipo de mensagem você está entregando que vai agradar aos pais e aos avós para que eles comprem e presenteiem as crianças com o seu livro, né? Então, o primeiro ponto é realmente esse, né? É você ter muito claro quem é o seu leitor, quem vai consumir a sua obra, né, Jeff? Exatamente. E aí, se você está começando uma obra pensando que vai escrever para todo mundo, você já começou errado, né? Você tem que tirar da tua mentalidade que você vai escrever para todo mundo, porque quem escreve para todo mundo não escreve para ninguém. Se você não tem definido o seu público, para quem você vai escrever, se vai ser para um público mais experiente, para um público de meia idade, um público jovem, um público infantil, você precisa saber, porque a Gisele muito bem colocou aqui agora. Quem vai tirar, por exemplo, abrir a carteira para comprar um livro infantil é o pai, a avó, o tio, para uma criança. E aí você precisa entender que, se você vai escrever um livro infantil, você também precisa ter direcionar para que público que vai tirar o seu cartão, né? O cartão do bolso para poder adquirir o seu livro. E aí, assim, a gente vai público a público. A mensagem que mais importa aqui é que você precisa saber para quem você vai escrever. E depois, qual é a diferenciação que eu escolhi o público, aquele público que vai tirar o dinheiro do bolso? Qual é o tema do seu livro? E por que o seu tema ele tem que ser diferente dos outros 50 que estão na prateleira? Gente, nós temos que parar com aquela ideia de que escritor vive de arte. Escritor vive de venda de livros. Não tem que parar de romantizar de que, porque escrevo, eu vivo de arte. Legal, você produz arte, mas você tem que ter o espírito empreendedor para quê? Para poder fazer a venda do seu livro. E aí, você precisa entender qual é o tema que vai ser diferente, quais os benefícios, o que o teu livro tem de diferente que os outros não entregam. Você precisa focar na dor do seu leitor, você precisa buscar quais benefícios o seu leitor vai ter, porque é muito simples, pessoal. Ninguém lê porque acha legal ler. As pessoas, elas leem para quê? Por um hobby, para adquirir um conhecimento, para resolver um problema, ressignificar algum problema de bloqueio ou crença emocional e para adquirir conhecimentos, para que ela possa transportar do ponto A para o ponto B. Ao final da leitura daquele livro, o seu leitor ele precisa entender que ele entrou de um jeito e saiu
de outro jeito. Saiu do ponto A para o ponto B, ele estava bloqueado e saiu transformado. Ele estava com pouco conhecimento, ele saiu com muito conhecimento. E o tema, ele faz muito, é fundamental para que você possa, sim, prender a atenção do seu leitor, sim, para ter um público certo, um público certeiro que vai fazer a compra do seu livro, aquela pessoa que tira o dinheiro do bolso, né, Gisele? Exatamente, né? E junto com isso, né? Nós já falamos, então, do escritor, do seu leitor, nós falamos de como é que você vai trazer esse tema de uma forma diferenciada para que ele seja uma coisa diferente, desperte, sim, a vontade do seu leitor de ler. Mas também a gente tem que pensar em quê? No cartão de visita do seu livro, né? A gente já falou em várias lives, mas o cartão de visita do seu livro, ele é a sua capa, né? A sua capa, ela tem algumas estratégias que a gente tem que pensar quando a gente está montando essa capa. Primeiro, o título do seu livro, ele tem que ser bem legível, ele tem que ser num tamanho bacana, num tamanho legal. Por quê? Porque quando ele estiver lá dentro da livraria virtual, ele vai estar pequenininho, reduzido. E ainda assim ele tem que ser lido. E a gente tem que conseguir ler o título desse livro. Ou a capa dele tem que chamar bastante atenção. Existe uma coisa que existe dentro das capas, que a gente trabalha aqui dentro da livraria, da editora, que é o quê? Hierarquia de cores, né? Não adianta a gente querer fazer um livro infantil com a capa preta, com escrito em vermelho escorrendo. Não combina. Né? Não adianta a gente querer fazer um livro de empreendedorismo, sei lá, laranja neon. A menos que a sua empresa, que você realmente queira chocar e queira ser completamente diferente. Mas, geralmente, livros voltados para empreendedorismo, eles têm as cores mais voltadas para o verde, para o azul, cores que transmitem mais profissionalidade, né? Um tema mais profissional. Se a gente vai fazer um livro de romance, vai ter uma imagem, uma ilustração mais romântica, mais bonita, mais fofinha. Se é um livro de terror, a capa vai ser uma capa mais escura, vai ser uma capa que vai demonstrar um suspense. Então, assim, para cada gênero literário, existe um tipo de capa diferente, existe um pensamento de capa diferente. Ah, você é um escritor que não é tão conhecido, mas você conseguiu um prefaciante super conhecido, que tem um peso bom para o seu... Ele vai ter um destaque na sua capa. Ele vai ser um bulletzinho lá na sua capa, um destaque. Você fez o seu livro, você está lançando uma segunda edição, e na primeira edição você conseguiu vender mais de 1.000 cópias. Gente, vai um bulletzinho na capa da sua segunda edição, mais de 1.000 cópias vendidas na primeira edição do livro. Para quê? Porque isso se chama hierarquia de conteúdo dentro da capa. A gente direciona o olhar do seu leitor passeando dentro da capa, para ele prestar atenção no que a gente quer que ele preste atenção. A gente tem a parte de trás do livro alguns pontos, uma forma correta de se escrever a sinopse, de que forma você vai apresentar esse livro. Né? É um livro de uma técnica? É um livro de romance? Então, a gente tem que despertar a curiosidade, a gente tem que despertar a vontade da pessoa querer consumir. Então, cada ponto dessa capa, ela é pensada de forma muito estratégica. Né? E você, como escritor, para os seus leitores, você também tem que ter um pouquinho desse pensamento. Você tem que escutar, às vezes, a sugestão que a gente está trazendo, porque a gente tem essa visão comercial do seu livro. Né? E finalizando essa primeira parte do posicionamento, a gente também faz, junto com tudo isso, uma análise de mercado. Né? A gente olha como os livros mais vendidos dentro da sua área, de que forma que eles se apresentam, para que a gente possa validar, sim, a sua ideia antes da publicação. Para que quando for publicar, ele consiga realmente chamar tanto a atenção quanto os livros mais vendidos. Né? Mesmo que você não seja tão conhecido, né, Jeff? Exatamente, né? E dentro dessa questão da capa aí, quando você tem essa questão de quantidade, um prefaciante renomado, você está fazendo o quê? Colocando a autoridade já na capa do seu livro, que é o cartão de visitas, né?